E aí galera, espero que estejam bem. Professor Douglas novamente aqui, hoje trazendo o conceito de MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Para a gente começar a falar de MRU, primeiro a gente tem que entender o que é um movimento uniforme, né? E um movimento uniforme nada mais é do que um movimento com velocidade constante. Como assim velocidade constante? Velocidade que não muda, a mesma velocidade durante todo um deslocamento. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma pessoa caminhando ou correndo já há 4 segundos, a partir de 1,0 segundo, né? E a cada segundo que se passa, ela percorre 10 centímetros. Então, de 0 segundo a 1 segundo, 10 centímetros. De 1 segundo a 2, mais 10 centímetros, né? Então, de 10 em 10. Ou seja, se a cada segundo que se passa, essa pessoa percorre 10 centímetros, durante todo o deslocamento ela tem uma velocidade constante, que não muda, de 10 centímetros por segundo. Conseguem ver? Bom, e qual é a diferença de movimento uniforme para movimento retilíneo uniforme? Bom, movimento retilíneo uniforme é apenas um movimento uniforme em linha reta, ou um movimento com velocidade constante em linha reta, ou até um movimento em linha reta em que a velocidade não muda. É a mesma coisa. Beleza? Então, movimento uniforme, um movimento com velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme, ou MRU, é um movimento uniforme em linha reta. Beleza, gente? Então, para a gente poder ver um exemplo, vamos pensar nessa mesma pessoa que já percorreu 4 segundos, né? Nesse exemplo, mas vamos pensar um pouquinho diferente. Vamos pensar que ao invés de percorrer 4 segundos, ela percorreu 20. E aí, como é que a gente acha a posição dessa pessoa? Bom, tem algumas formas de fazer isso. A gente pode fazer na mão, né, passo a passo, 10 centímetros mais 10 centímetros, porque a gente sabe que a cada segundo que se passa, ele percorre 10 centímetros, né? Então, em 1 segundo, 10, em 2 segundos, 2, 20, né? Perdão. Então, a gente pode fazer na mão. Dessa forma, a gente acha que são 20 vezes 10 centímetros, né? 10 mais 10, 20 vezes. E a gente chegaria em 200 centímetros, que seria o que essa pessoa teria percorrido, um total de 2 metros. Mas tem uma forma um pouco mais rápida da gente fazer isso, que é pela forma da velocidade média. Ah, mas por que está um V ali e não um Vm de velocidade média? Porque a velocidade em MRU é constante. É a mesma velocidade durante todo o deslocamento. Então é só velocidade, não é velocidade média. Beleza? E como é que a gente faz pela velocidade média? Da mesma forma que a gente sempre fez, tá? Então, velocidade vai ser igual ao deslocamento dividido pelo tempo, né? Ou pela diferença de tempos, né? Então, mas como a gente não quer a velocidade, a gente quer a posição, a gente isola o ΔS, né? Passa o ΔT multiplicando para o outro lado, o deslocamento vai ser igual a velocidade vezes o tempo. E a gente lembra que ele começou no ponto zero, né? Então, foi de 0 até 4 segundos. Ou seja, ΔS, que vai ser a posição final menos a inicial, vai ser só a posição final, porque a posição inicial é zero, e qualquer coisa que eu diminua de zero vai dar a própria coisa. Tempo, a mesma coisa, né? O tempo final menos o inicial. Qualquer coisa menos zero é a própria coisa. Então, isso daqui a gente pode simplesmente substituir com os valores finais, né? Então vai ser ΔS igual a velocidade, que é constante, vezes os 20 segundos, que é o valor final dele, né? O tempo aonde ele parou, ou onde a gente parou de olhar para o movimento dele. Então, 10 centímetros por segundo, multiplica por 20 segundos, esse segundo ele corta, né? Porque ele está embaixo e em cima, então a gente fica com 200 centímetros. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou postar alguns exemplos para fixação. Eu espero que ajudem vocês a entender um pouco mais sobre MRU. Vejo vocês já já.